Olá a todos, cá estou de novo. Neste momento estou-vos a mostrar a minha solução, a caixa de energia que vos falei, e por isso simplesmente esta caixa de energia tem uma bateria de 12 volts, uma 3S 5P, e por isso simplesmente deve ter 7 ou 8 watts-hora de capacidade. 7 ou 8 amperes-hora de capacidade, peço desculpa. E esta bateria já me iria dar alguma autonomia, tanto para estas fitas LED de iluminação interna da caixa, como o projetor que eu fiz, que tem aquelas três, mas depois pode ser alimentado pela bateria 3S5P, e este inversor de 500 watts que pura e simplesmente pode alimentar a 220 volts tudo o que consuma menos do que 500 watts. Eu tenho alguns vídeos em que já vos mostrei que eu tenho um wattmeter, ou seja, aquele aparelho que dá para medir os watts que cada um dos nossos aparelhos elétricos ou eletrónicos utiliza, e por isso simplesmente por aí nós podemos saber se usamos ou não o nosso inversor de corrente a 220 volts. Mas o que me traz hoje aqui é que, como sabem, eu falei-vos que queria esta solução portátil para ter uma tomada de 220 volts onde quer que eu estivesse, fosse no carro ou a acampar ou por isso simplesmente num sítio qualquer, mas que esta solução de madeira não era das melhores. Então aquilo que vos falei é que eu iria adquirir ou adquirir, comprar, ou felizmente, como aconteceu, alguém me deu. Um dos meus subscritores, pura e simplesmente, ofereceu-me esta caixinha de plástico que eu vou-vos mostrar agora. Ela não é nova, mas pura e simplesmente estou-lhe muito agradecido. Obrigado, Tiago, porque pura e simplesmente aquilo que acontece é que eu, em vez de ter, como vos estava a dizer, em vez de ficar com esta solução, em que eu não tenho uma pega, não tenho nada, por isso simplesmente vou criar então uma caixa de energia portátil. Ou seja, naquela caixa, como eu vos estava a dizer, eu tenho aquela bateria 3S5P. Mas aquilo que eu vou utilizar aqui é uma solução que eu já vos mostrei, que eu trouxe do Alentejo, e que pura e simplesmente estava desbalanceada, ou seja, existia uma diferença de voltagem dentro de cada um dos packs. Este pack foi aquele que eu criei para a minha geleira no Alentejo, e por isso simplesmente este pack vai ser a alimentação deste projeto. Ou seja, eu vou colocar este pack aqui, e nós, se fizermos as contas, tendo em conta que cada um destes packs tem entre os 1700 e os 1991 amperes hora, significa que temos, ora, 1.7 vezes 6, 17 vezes 6. Esta matemática não está muito boa. Mas pronto, vocês em casa podem fazer a conta e eu depois coloco na descrição o número de amperes-hora que esta solução tem. Mas nós, para calcularmos o número de watts-hora que temos nesta solução, como vocês já sabem, trata-se de saber quantos amperes-hora temos em cada pack em paralelo. Houve uma subscritora minha, não me recordo o nome, peço desculpa, que me perguntou há pouco tempo se poderia usar os amperes-hora de um pack para o outro. Não, isso é impossível, porque nós aqui temos pilhas em paralelo a dar 4.2 volts com um número de amperes-hora. E por isso simplesmente todo esse número, como já vos disse, tem que ser equilibrado, o mais equilibrado possível, de forma a que por isso simplesmente eles fiquem sem energia todos ao mesmo tempo. Não sei se recordam no vídeo anterior, e era o que eu vos ia mostrar agora, este meu pack, ou seja, temos 6 pilhas em paralelo, 6 pilhas em paralelo, 6 pilhas em paralelo e 6 pilhas em paralelo. Já fiz mais ou menos a conta enquanto estava aqui a falar e tenho cerca de 10 amperes hora em cada um destes packs em paralelo. Mas esses 10 amperes hora não eram reais, porque existia, como eu vos disse num vídeo anterior, um desequilíbrio entre
2 e outros 2 PECs. Ou seja, estes PECs estavam a cerca de 3.7, a voltagem nominal, e estes estavam a 3.22. Existia, também já fiz um vídeo sobre isso, uma diferença de 0.4 volts dentro destes 4 PECs. E isso significava o quê? Que quando estas pilhas, esta e esta, ainda estavam a 3 volts, estes 2 PECs já iam estar perto dos 2,5. Por isso é que eu vos digo que eu, quando coloco as balance leads e coloco aqueles alarmes que eu já vos mostrei, balance leads que eu vou colocar neste pack, que vocês veem aqui e que depois vai ser a minha solução, eu vou ter dentro desta caixa, ou seja, desta bateria portátil, vou ter cerca de 10 Ah. E como eu vos estava a dizer, é o número de pilhas em paralelo que nos dá o número de amperes-hora. Ou seja, se nós colocarmos pilhas de 2 amperes, nós íamos ter 10 amperes na quinta pilha e 12 amperes na sexta pilha. Ou seja, íamos ter uma bateria de 16.8 volts com 12 amperes-hora. Ou seja, ela iria durar muito mais tempo do que a solução que eu tenho na minha caixa de energia. Porque aqui só tenho 5 pilhas em paralelo. E mesmo que tivessem 2 amperes, que não têm, 2 amperes hora cada uma, só teria 10 amperes. E é uma bateria 3S, ou seja, de 12 volts. Então nós, para sabermos o número de watts-hora daquela bateria, temos que multiplicar o número de volts pelo número de amperes-hora em paralelo. Isto significa o quê? Significa basicamente que se aqui eu tenho 1.7 em todas, de mínimo, porque algumas têm 1900, outras têm 1800, mas eu tenho que contar sempre o mínimo. Se eu tenho 1700 e tenho aqui, por exemplo, 8 amperes, aqui vou ter cerca de 9 amperes e meio, ou seja, os 10 que eu vos estava a dizer. Ou seja, vou ter 10 amperes aqui, estes 10 amperes aqui, vezes o número de volts, ou seja, 4 vezes 4.2, dá 16.8. Eu vou multiplicar 16.8 pelos 10 amperes. 16 vezes 10 dá cerca de 160 watts-hora, se não me engano. Mas, pura e simplesmente, aquilo que acontece com esta bateria é que ela, para chegar aos 12 volts, e por isso é que eu a fiz para a minha geleira no Alentejo, que a geleira mal chega aos 12, corta o fornecimento de energia, ou seja, já não tem voltagem suficiente, ou amperagem, que ela consome 4.4 amperes, mas por 52,8 watts, acho eu. Mas, pura e simplesmente, aquilo que acontece é que, como é que eu hei de dizer? Eu convém ter os specs equilibrados para que eles descarreguem da mesma maneira, como vos estava a dizer há pouco. Para isso, antes de fazer esta solução, e agradeço novamente a caixa ao Tiago, quando fizer esta solução eu vou colocar balance leads nesta bateria, vou colocar um 4S. Depois de colocar o 4S, este 4S vai ser útil para quê? No caso delas voltarem a descarregar, eu podê-las equilibrar com o meu IMAX B6. Vou deixar aqui as 6 balance leads, aquela fichazinha que vocês já viram, e depois posso testar esta solução no IMAX, ou seja, equilibrar novamente os packs. Porque, como já vos disse, cada uma destas é individual, vai ter um comportamento individual, mas cada pack também vai ter o seu... Todos vão ser individuais, ou seja, vão carregar de formas diferentes, porque todos têm pilhas diferentes. E cada uma das pilhas, ela é diferente. Por isso é que convém nós monitorarmos os nossos packs, vermos a que voltagem se encontra cada pack individual em série, de forma a sabermos o quê? Que nenhuma destas pilhas está a estragar as outras. Porque o objetivo de nós, quando eu criar a minha Powerwall e lhe colocar os fios de fusível, será pura e simplesmente salvaguardar cada uma das pilhas em paralelo. Ou seja, imaginem, nós vamos ter estas pilhas todas em paralelo, mas vamos ter uma bus bar aqui, e daqui, ou seja, de cada pilha individual, sem esta ligação, vamos passar um fio de fusível para a bus bar. Essa bus bar é o quê? É uma barra que conduz a energia e vai estar no meio das pilhas, ou seja, aqui vai passar uma bus bar, aqui vai passar outra e aqui vai passar outra. E que esta pilha vai para esta e esta vem para esta com um fio de fusível. No caso de uma entrar em curto, a ligação entre ela e o bus bar vai se quebrar e por isso simplesmente
acabamos por não danificar o nosso pack em paralelo e por isso simplesmente desligar essa pilha de toda a barra que está energizada. Dessa forma não vamos drenar a energia das outras pilhas, apenas esta ficará danificada. Mas isso será para um vídeo mais à frente, em que eu vos vou mostrar como é que vou fazer a minha primeira Powerwall. Estou à espera de ter as 300, 400 pilhas que vos estava a dizer e de ter tempo para o fazer, porque imaginem, vai demorar muito tempo a soldar, tendo em conta se eu não conseguir soldar o fio fusível com o meu spot welder, eu não irei poder fazer uma bateria tão rapidamente. Eu proximamente vou fazer um vídeo em que faço uma bateria assim e vocês vão ver o quanto é rápido. Eu comprei um spot welder mesmo, mandei-o vir da China, mas pura e simplesmente vocês podem criar o vosso. Eu não vos aconselho, nem vou fazer nenhum vídeo sobre isso, mas tenho amigos meus que já o fizeram. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Eu gostei muito desta prendinha de hoje. Por isso simplesmente vou colocar aqui a minha bateria quando tiver as balance leads e quando ela estiver fechada. Vou passar o meu inversor de corrente, que está na outra solução, para esta caixa. Não sei se o irei colocar aqui ou aqui, mas depois eu irei colocar aqui na lateral da caixa. Vou tentar mostrar-vos. Vou fazer aqui uns furos e vou colocar aqui uma ficha de 220 e uma saída de isqueiro do carro. E vou também colocar duas saídas, mas isso talvez cá em cima, um polo positivo e um polo negativo, para poder ligar estas soluções mais rapidamente. Ou seja, tenho um capzinho aqui, é só desenroscar, agregar lá e vou ter energia numa coisa qualquer cá fora. Mas como vos estava a dizer, tenho primeiramente que colocar as balance leads na minha bateria 4S, fazer pura e simplesmente uma saída de 220 volts a partir do meu controlador, do meu inversor, este inversor que vos mostrei agora. Porquê? Porque eu vou colocar o inversor cá dentro, ou aqui, mas depois a fiação dele é que vai dar contacto à ficha que irá cá ficar fora. Ou seja, aqui fora vou colocar aqui uma ficha e esta ficha irá estar ligada ao inversor. Do outro lado vou ter o meu controlador solar, que vai controlar a carga daqueles painéis pequenos que eu tenho de 10 watts e vai controlar a carga. Esse controlador vai controlar a carga desta bateria, tal como eu vos mostrei no Alentejo, em que eu vou pôr lá a carregar até aos 15 volts e a descarregar até aos 12 e depois corta a corrente. Dessa forma vou proteger as pilhas, de forma a que elas, mesmo que estes packs entrem em desequilíbrio como estavam, não atinjam uma voltagem muito pequena, para não danificar cada um dos packs em paralelo. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Irei fazer os próximos sobre este assunto, em que vou colocar primeiro as balance leads, como estava a dizer. Acompanhem este projeto, é pura e simplesmente uma boa solução. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, partilhem nas redes sociais. Mais uma vez agradeço. Espero que continuem com um excelente 2018, cheio de saúde.